Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um programa Consagra-te TV. Vamos falar sobre um tema especial, que tem tudo a ver com esse ano que estamos vivendo. Misericórdia. Hein, Mara? Vamos falar sobre a misericórdia, um tema importante. Veja só, o que seria misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão, algo assim, comovido com a desgraça ou com o sofrimento, com a miséria alheia. Na origem latina, vem da junção de miserere, ter compaixão, e cordes, coração. Ter compaixão do coração. Ter coração, ser tocado, compaixão no coração. Ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar-se dos sentimentos daquela pessoa, daquele alguém. Ser solidário àquela pessoa. E esse tema misericórdia tem tudo a ver. Estamos vivendo o ano da misericórdia. Mas misericórdia também é uma forma de expressão que as pessoas fazem misericórdia. Quer dizer, misericórdia exclamando, pedindo socorro na hora do desespero, na hora do sofrimento. Ou seja, parece que é mais fácil a gente pedir misericórdia do que ter misericórdia. Ter misericórdia do outro, né? Afinal de contas, conceder misericórdia ao outro é perdoar aquela pessoa. Então, concede misericórdia, concede o perdão. A misericórdia de Deus, ela se estende a nós perdoando os nossos pecados, mesmo que nós não mereçamos, né, sermos perdoados. Mas é isso, carregar a bandeira da misericórdia seria o indivíduo ser bom, carregar a bondade consigo, o perdão, ser uma pessoa boa, carrega a bandeira da misericórdia. Nossa Senhora é a mãe de misericórdia, né? Mãe de misericórdia que a gente reza todo dia. Na nossa Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Tem as casas de misericórdia também, que são casas de acolher pessoas, enfermos, idosos, instituições de caridade. Um outro ponto importante são as obras de misericórdia. Neste ano da misericórdia, nós devemos estar ligados em viver as obras de misericórdia que estão aí na nossa doutrina, mas eu vou relembrar para vocês para que não esqueçamos. São 14 obras, 7 de misericórdia temporais, corporais, que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o que estão nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Mas mais importante que essas, tem as obras de misericórdia espirituais, que também são 7. As obras espirituais são dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus pelos necessitados, vivos e mortos, rezar pelo povo de Deus. Também esse nome misericórdia era dado para o golpe de misericórdia. O golpe de misericórdia era aquele punhal que tinha guardado daquele cavalheiro que depois do duelo, antes de matar o derrotado, se ele não pedisse perdão, daria o golpe de misericórdia. Seria a misericórdia também é nome de música, né? Tem Padre Marcelo, tem outros cantores aí que tem a música de misericórdia. Então, Mara, com tanta misericórdia assim, Deus é misericórdia, então, mas em que momentos, em quais momentos Deus tem agido com essa misericórdia? Digamos que temos características próprias nossas. Então, se Deus é Deus, Deus criou o mundo, a gente tem que entender que a misericórdia sempre existiu, porque afinal de contas, misericórdia, graça, compaixão, são tudo adjetivos ou manifestações de Deus. Se pegarmos o Velho Testamento, nós temos um rei que divulgou muita misericórdia. A gente tem o Salmo 50, né? Quando o rei Davi grita, clama, chora por misericórdia. E a gente vai perceber que essa misericórdia se estende. Nos nossos tempos, essa misericórdia ficou mais conhecida através de um diário, o Diário de Santa Faustina. E com esse diário, cada vez mais essa misericórdia, o quadro da misericórdia, Jesus misericordioso, não é? Seu sangue, sua água, cada vez mais
fizeram parte e fazem parte da devoção de um povo. E aí chega agora nosso Papa Francisco, nessa bula sobre a misericórdia, ele vai tanto nos colocar a caminho e entender o que é essa misericórdia. Então, meus caros, a misericórdia é algo característico de Deus, faz parte de Deus. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, então Deus também nos chama a ter essa misericórdia. Agora veja, misericórdia é um perdão que é dado que não necessariamente nós merecíamos, mas é dado. Assim também como graça é algo que nos é dado sem merecer. Então veja, um grande ato da misericórdia de Deus é a própria encarnação do Verbo. Deus vê, Deus percebe o coração de Adão e Eva sangrando, né, através do arrependimento que eles tiveram, e aquela criação, tudo o que foi feito não poderia estar perdido pelo erro e o pecado de um homem. Então veja, nosso Senhor resolve se encarnar. Isso é ato de misericórdia. É Deus querendo restabelecer cada vez mais esse plano bendito. Então, se a encarnação é ato de misericórdia, a paixão de Cristo também é ato de misericórdia. É um Cristo que quer passar pela cruz, por todo o sofrimento, para redimir toda a humanidade. A morte de Nosso Senhor, obra de misericórdia, não é? O próprio, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos é misericórdia. É Deus dando força aos apóstolos. Você consegue compreender isso? Então, a ascensão, ato de misericórdia. Mas nós temos que entender bem que o Papa Francisco vai divulgar bem essa questão do ano da misericórdia. Por quê? Porque ano da misericórdia vai preceder ou é antecedente ao ano da justiça. Mas até o ano da justiça vai ser ato de misericórdia. Porque imagina, César, Deus voltando, a volta gloriosa do Senhor. Então, que belos tempos nós vamos viver. Depois dessa vinda, depois desse julgamento, novos céus e novas terras. Que é obra de misericórdia maior do que essas? Então, essas são manifestações da misericórdia de Deus. E a gente tem que entender que a misericórdia é uma prova de amor belíssima de Deus. Mesmo que você não mereça, mesmo que nós não merecemos, Deus vai agir com misericórdia. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas a gente pode parafrasear. Onde abunda o pecado, superabunda a misericórdia. A gente está num mundo com muitos desvios, com muitos pecados, com muitas coisas, muita tibieza no coração das pessoas. As religiões estão cada vez se tornando um caminho menos usado para a conversão do povo. O ateísmo está crescendo, outras doutrinas estão crescendo. E o nosso Papa Francisco, ele se preocupa. Uma grande evasão de fiéis da igreja, da nossa e de outras igrejas também. O ateísmo está querendo prevalecer. Mas veja só, Francisco, enviado por Deus, Francisco toma postura. No dia 9 de dezembro de 2015, numa quarta-feira, na Praça de São Pedro, ele coloca esse boletim, essa catequese sobre o ano da misericórdia. Ele coloca que abriu na Basílica de São Pedro a porta da misericórdia. Abre portas, a porta do jubileu. E ele já começa com tanta misericórdia que ele primeiro abriu a porta da misericórdia lá no centro da África, em Bangui. Ele primeiro abre para aqueles que mais precisam, para os mais necessitados. Mas ele abre também lá na Cátedra de Roma, esse ano do jubileu. O que significa este ano? Será que a igreja precisa desse momento extraordinário? Ele coloca, sim, a igreja precisa. A igreja está precisando viver este tempo de misericórdia. Ela é chamada a oferecer a sua contribuição neste momento, né, em trazer Deus ao povo, cada vez mais indo buscar aqueles que sofrem. É um tempo favorável. É um tempo favorável para quem sofre. É um tempo favorável para quem está doente, enfermo, no pecado. É um tempo favorável. A divina misericórdia, ela supera todos os limites humanos. Resplandece sobre o pecado. A misericórdia, ela brilha sobre o pecado. O brilho da misericórdia apaga o pecado. Claro, precisamos nos arrepender. Mas a misericórdia, inclusive, vira caminho eficaz de contrição. Caminho eficaz de arrependimento.
Veja só, a misericórdia que é o próprio Cristo que se faz carne, a misericórdia faz com que Jesus se torne vivo. O amor trinitário de Deus se faz vivo nas obras de misericórdia. Então, precisamos colocar essa misericórdia no centro da nossa vida pessoal, da nossa igreja, das nossas comunidades. Você que está nos ouvindo pode até estar se perguntando, mas onde é que eles estão querendo chegar? Vamos ver ao longo do programa para você ver se realmente você tem vivido a misericórdia para com você e para com os que vos cercam. E vejam como é pertinente esse tema, inclusive para você. Então, Mara, voltando, tem parábolas da misericórdia. Então Jesus em parábolas, ele fala a importância da misericórdia nas parábolas para trazermos para o dia de hoje. Então, como é que se dá isso? Que parábolas são essas? É como a gente estava falando, César, a misericórdia pode ser vista eu pedindo a Deus, mas eu também dando aos meus irmãos. No pedir a Deus, nós estamos todos bons. Todos nós estamos aqui, Senhor, tende misericórdia. Né? Mas tem muitas pessoas que não estão agindo com o seu coração de carne para com as pessoas, entende isso? Então, nosso Senhor vai usar desse recurso pedagógico, digamos assim, vai usar das parábolas. Nas parábolas, nosso Senhor vai fazer e dar os seus ensinamentos. Se antes nós tínhamos as tábuas da lei, agora nós temos o próprio exercício, testemunho, palavras que nosso Senhor nos dá. E através da misericórdia a gente tem que compreender que eu preciso perdoar o meu irmão, que eu preciso deixar que o meu coração não seja um coração tão sentimentalista, que me encha de recalcos, de mágoas, de situações que eu não consiga estar bem com o outro. Então, através dessas parábolas, Deus vai nos dar grandes ensinamentos. Por exemplo, ele vai trabalhar com a parábola da ovelha perdida. É aquela passagem que tem várias ovelhas, 99 estão juntas, mas uma desaparece, e o Senhor sai para procurar aquela ovelha que estava perdida. Como tem aquela outra também, da moeda perdida, que aquela senhora procura com muito esmero aquela moedinha, mas aquela moedinha tem valor, tem significado. Então nós podemos ver também no filho pródigo, né, César? 2 filhos, um deixa pai, pega a sua herança, larga tudo, vai viver, mas depois ele vai ter que passar e fazer a experiência de não ter nem a comida, nem o direito daquilo que os porcos tinham. Ele quer voltar para casa. E aí o pai sai para buscar. Veja, não é só vou ficar aguardando que venha me pedir perdão, mas ir ao encontro do outro. E esse mesmo pai também tem aquele outro filho que também tinha seus erros, tinha inveja, era cheio de corações machucados. Então nisso tudo Deus vai fazendo os seus ensinamentos. Tem um servidor inclemente, sabe, aquele que tinha uma dívida muito grande, e aí ele é absolvido daquela dívida, mas ele não tem coragem de perdoar o pequenininho que o outro lhe devia. Então nosso Senhor está nos dizendo, existe uma condição básica, meu irmão, para receber a misericórdia do alto, é termos misericórdia para com os outros. Aquele publicano, Zaqueu, que estava lá numa árvore, e nosso Senhor tem misericórdia dos erros dele, vem cá, Zaqueu, e na mesma hora Zaqueu tem todo aquele processo de conversão. O que nosso Senhor também está querendo te mostrar, meu irmão, como a mim, é que essa misericórdia é um processo. Entende isso? Tem que existir um arrependimento. Eu me arrependi, eu estou lá de volta. O bom samaritano também, que ele só não olha para aquele que estava na rua, largado, mas é aquele que se envolve. Misericórdia também é se envolver com o outro. Tem aquela outra passagem da figueira agraciada. Eu não sei se você está dando frutos para a igreja ou não está, mas houve uma história numa parábola que aquela figueira não estava dando frutos, e o que é que vai chegar o dono e vai dizer o quê? Faz 3 anos que plantei aqui, não está dando fruto, corta! E aí aquele avicultor vai pedir o quê? Senhor, dá mais um ano, deixa que possa adubar, deixa que possa fazer, deixa que possa regar. Talvez você esteja precisando de 1 ano. Mas e depois desse ano da misericórdia, como o próprio Papa Francisco coloca, será que você vai dar fruto? Porque a parábola é certa. Se você não der fruto dentro de 1 ano,
vai ter que cortar. Então nós temos que ter todo esse entendimento do que realmente é favorável para nós. O ano da misericórdia começou dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, e vai até novembro com a festa do Cristo Rei. Então que nós possamos aproveitar todo esse tempo, e esse é um tempo forte, de começar a ver, meu Deus, quem é que eu preciso perdoar, a quem eu tenho que consolar, ao que eu preciso fazer para viver cada vez mais os ensinamentos dessas parábolas. É engraçado que só tem misericórdia quem experimentou a misericórdia. Se você não experimentou a misericórdia de Deus, você não vai ter misericórdia com os outros. E às vezes você pode dizer, mas eu não experimentei porque eu sou muito bom, não peco, não mato, não roubo. Não. Você não experimentou porque você não se tocou ainda que você precisa da misericórdia de Deus para ser salvo. Você precisa da misericórdia de Deus para a sua conversão. Só tem misericórdia quem experimentou a misericórdia. E o Papa Francisco, na sua carta, ele continua. Ele coloca que esse ano é para viver a misericórdia, né? Então, esse ano é especialmente para o perdão dos pecados, para que se aproximem da igreja, para que venham à igreja no momento de maior necessidade. Então, esse jubileu vai falar o quê? Que o que é a misericórdia? Misericórdia é aquilo que mais agrada a Deus. A misericórdia, repitam comigo, misericórdia é aquilo que mais agrada a Deus. Então ter misericórdia é fazer aquilo que mais agrada a Deus. Então seja misericordioso, que você com certeza estará agradando a Deus. Perdoar os filhos de Deus, ser misericordioso com eles, ter calma com eles, fará brilhar tochas de misericórdia em Deus. Deus se alegra muito quando somos misericordiosos. Santo Ambrósio conta uma história no seu livro de teologia, a criação, né? Que Deus criou o mundo, criou os animais e viu que era bom. Criou o firmamento, viu que era bom. Criou os peixes, viu que era bom. Criou as plantas, viu que era bom. Criou o homem, criou a mulher e diz que era muito bom. Mas por que Deus disse que agora era muito bom depois que criou o homem e a mulher? Porque criando o homem e a mulher, agora Deus teria a oportunidade de perdoar. Então foi muito bom quando criou o homem e a mulher, porque Deus poderia viver a misericórdia para com eles. Isso é um ensinamento de Santo Ambrósio. Muito belo isso, né? E essas citações que o Papa Francisco vai nos colocar são bem interessantes, né, César? Então, é um tempo favorável, né? Então, é aquilo que mais agrada a Deus. Alguém pode se colocar, mas tem coisas mais importantes na igreja discutir do que ficar com essa conversa de misericórdia para casamento, misericórdia para homossexual, misericórdia para dívida, misericórdia para pecado. Tem coisas mais importantes na igreja. Tem não, meu irmão. A misericórdia é o que mais agrada a Deus. E o que mais agrada a Deus nesse tempo de hoje é viver a misericórdia. Então, Mara, o que é que preciso fazermos? O que é preciso fazer para viver essa misericórdia? Meus irmãos, vejam só, Nosso Senhor se encarna para nos salvar, tá certo? Então Jesus não se encarnou para vir condenar, para dizer você não passa, reprovado, reprovado, não. O desejo de Deus é que toda a humanidade venha à salvação, concorda com isso? Então nós temos que entender que Deus também coloca condições para essa misericórdia dele. Você quer ser agraciado com a misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Existem condições, mais uma vez repito, existem condições para atrairmos a misericórdia de Deus, é sermos misericordiosos. Agora veja, como é que eu vou atrair a misericórdia de Deus? Digamos que eu cometi meus pecados, eu me arrependi, eu já sofri, mas eu só vou receber a absolvição das minhas culpas e das minhas penas se eu buscar o sacramento. Entende isso, meu irmão? Se você quer receber a misericórdia, a Igreja Católica, através dos seus pastores, pode conceder essa misericórdia em nome de Deus. Afinal de contas, o sacerdote está em pessoa de Cristo. Mas você tem que buscar o sacramento. Mara, mas agora está dizendo que esse ano tem que passar pelas portas santas das catedrais.
Sim, é verdade. Mas não é só o ato de passar. Eu tenho que cumprir as exigências para passar naquela porta santa. E uma das exigências é que eu esteja em estado de graça, que eu esteja em comunhão. É verdade, o Papa Francisco convoca a todos. Todos devem buscar, mas buscar o sacramento. Então é necessário ir a um sacerdote, é necessário cada vez mais buscar essa unidade, buscar essa união. Então, o que é que o próprio Papa Francisco determinou? Ele delegou alguns sacerdotes, e isso ele vai chamar de missionários da misericórdia, e deu a alguns desses o poder de perdoar pecados que antes só era concedidos a bispos. Então, por exemplo, uma mulher que tivesse cometido aborto, ela teria que procurar um bispo. Nesse ano da misericórdia, tem padres que vai poder dar essa absolvição para que ela esteja cada vez mais conforme ao perdão de Deus. Então o Papa convoca, especialmente nesse ano da misericórdia, os sacerdotes. E ele vai dizer: sacerdotes, vocês são confessores. Vocês vão receber as pessoas que estão arrependidas, que estão indo e querendo cada vez um encontro a mim. Então, que estes homens, que esses sacerdotes, que esses confessores possam expressar cada vez mais a pessoa de Cristo. Quem busca misericórdia através de um sacerdote está esperando encontrar naquela confissão um Cristo. Então o Papa Francisco coloca: tenham cuidado como vocês vão manifestar as palavras que serão ditas, porque aquelas palavras poderão acolher aquele fiel para a igreja ou pode também repelir, nunca mais ele querer voltar. Então, que possa cada vez mais espelhar esse senhorio de Jesus através dos sacramentos. Veja, como é que nós atraímos a misericórdia? É interessante que você entenda que o pecado tem duas consequências: a pena, tá certo? E a culpa. Na hora que o sacerdote vai me absorver, vai retirar de mim o quê? A minha culpa, mas a pena permanece. Então a igreja vai determinar, através do seu tesouro, ela que administra esse tesouro, algumas situações que você vai poder fazer para apagar as penas dos nossos pecados, e isso a igreja vai chamar de indulgências. Indulgências parciais, indulgências plenárias. Vai ser indulgência plenária quando tiver algumas características. Por exemplo, rezar pelo Santo Papa, não é? Comungar naquele dia que você vai praticar alguma indulgência, e ter confissão 15 dias antes ou 15 depois do ato. Então, por exemplo, adoração ao Santíssimo Sacramento por 30 minutos tem valor de indulgência plenária. Ou seja, se você morrer na indulgência plenária, você vai direto para o céu. Por quê? Porque você já recebeu a absolvição dos seus pecados e agora, através da indulgência plenária, você recebe a absolvição das suas penas. Mas digamos que você comungou, tá certo? Você teve orações pelo Papa, mas você não teve a confissão 15 dias. Então, aquela indulgência que deveria ser plenária vai ser apenas parcial. Então, não é uma indulgência plenária, é indulgência parcial. Se tiver todas as condições, plenária. Se não tem, parcial. Mas também tem atividades que a igreja coloca que não vai ser indulgência plenária, só vai ter valor de indulgência parcial. Por exemplo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? É uma indulgência parcial. De tantas indulgências que a gente vai fazendo, vai apagando as penas dos nossos pecados. É isso. Então, nesse ano da misericórdia, só não se emenda quem não quer. Só não volta para a igreja quem não quer. Jesus não cansa de vos esperar. Jesus não cansa de esperar que retome a caminhada, que volte à vida de oração, que pare de pecar, que viva as virtudes de Jesus, que viva as virtudes da Santíssima Virgem Maria e deixa o passado para trás. Deixa o passado para trás e vamos para frente. Então, é necessário para a nossa igreja, como o Mara já colocou, uma renovação das instituições, uma renovação das estruturas da igreja, né? Que é onde se vai viver essa experiência da misericórdia. Desde a criação de portas, de padres, de forma mais misericordiosa de abordagem, de comemoração de jubileus, de formar o povo sobre que o povo tem direito a essa misericórdia desde que ele busque. A igreja termina tendo que modificar um pouco aqueles legalismos, aquelas regras que muitas vezes mais afastam do que acolhem. Nós estamos num mundo que precisamos acolher, não precisamos julgar. Eu não vim para julgar. Nosso Jesus é quem julga. Um fundador de uma comunidade dizia:
Um casal que está na terceira união, na quarta união e quer ir para o grupo de oração. Se esse casal quer ir para o grupo de oração, na quarta união, mande um carro buscar ele com suco, biscoito, lanche, abane ele. Porque a pessoa depois da terceira e da quarta união ainda não desistiu e quer participar de um grupo de oração, a misericórdia se derrama. Não quer dizer que essa história toda vai ser esquecida. Mas o que importa é que esse fiel voltou. Esse filho pródigo quer voltar. Então a gente precisa ter esta visão mais ampla. Não apenas excluir aqueles que não estão em comunhão com a igreja. Ou excluir quem não cumpre as regras. Precisamos ter corações misericordiosos. Afinal de contas, uma cidade que brilha deve ser colocada no alto da montanha. A misericórdia é o que brilha na nossa igreja hoje. Então a misericórdia tem que ser colocada no alto da nossa igreja, para que brilhe em todos os lugares, para que todos vejam na igreja católica esta misericórdia cintilante, radiante, elevada, que a igreja católica tenha o rosto de misericórdia. É desafiador, porque precisa até nós mesmos mudarmos alguns conceitos nossos, algumas formas de ver as coisas. Mas Jesus prometeu, ele faria nova todas as coisas. E não mudou a regra. Eu tinha medo que o Papa Francisco mudasse as regras. Ele não muda as regras. Ele derrama misericórdia em cima das regras. Veja só que beleza isso. Então, esse chamado de misericórdia, ele é urgente em todo lugar. No trabalho, na nossa casa, na nossa família. Em todos os segmentos que você vive. Nos seus estudos. Todos os segmentos precisamos viver, exercitar a misericórdia. Mas fica só falando de misericórdia porque a falta de misericórdia é a raiz de grandes conflitos. Porque o amor próprio, o julgamento, a vaidade é o que mais massacra e impede pessoas de caminhar. Então, sejamos misericordiosos. Então, Mara, a Virgem Maria, né? A Virgem Maria, ela é chamada, aclamada como mãe de misericórdia. E a Virgem Maria realmente é a mãe da misericórdia? O Papa vai dizer que o olhar da Virgem Maria é um olhar cheio de doçura. Mesmo Pedro, quando se encontra com ela, depois de ter negado Jesus, consegue compreender a misericórdia de Deus através do olhar da Virgem Santíssima. E tem tantas vezes que nós magoamos nosso Senhor, não é, que traímos nosso Senhor, que duvidamos de nosso Senhor. E quando contemplamos o olhar da Virgem Maria, para nós ela está lá, terna, doce, meiga. Vamos, filho, vamos, continuem a caminhada. Então, a Virgem Maria tem esse olhar de misericórdia. A igreja vai dizer dois aspectos para a Santíssima Virgem. Ela é a mãe da misericórdia e ela é mãe de misericórdia. Ela é mãe porque ela é a mãe de Jesus. E a mãe porque ela quer nos dar essa misericórdia. A Virgem Maria tem esse consentimento. Da mesma forma que ela é distribuidora, medianeira de todas as graças, a Virgem Santíssima também vai fazer essa mediação para que seus filhos recebam do seu Filho Jesus essa misericórdia. Existem títulos de Nossa Senhora, né, Perpétuo Socorro, mas tem algo que me chama a atenção, é o título Refúgio dos Pecadores. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, Mara, Nossa Senhora vai arranjar e guardar e esconder todos os pecadores? Não. Ela vai guardar e vai ser refúgio daqueles pecadores que se arrependem. Geração e gerações que temem ao Senhor. Não aquelas pessoas que não têm um arrependimento, que não têm uma contrição, que não têm uma atrição. Entende isso? A Virgem Maria não vai guardar aquilo que está mal feito. A Virgem Maria tem sempre o preceito de querer nos levar cada vez mais para Deus. Mas a Virgem Maria, sim, ela quer quebrar as correntes que nos prende, que nos escraviza. A Virgem Maria, como refúgio dos pecadores, quer tirar Satanás do nosso alcance de estarmos nos aprisionando. Entende isso? Então ela é a mãe da misericórdia. E quando nos consagramos a Nossa Senhora, nós entregamos nossa vida, nossos sentimentos, nossa forma espiritual, para viver em Maria essa misericórdia. Então o consagrado a Nossa Senhora, ele está cheio da misericórdia, que vem de Deus, em Maria distribuída para os seus. A consagração a Nossa Senhora é uma grande fonte de misericórdia da sua vida, na minha vida, na de Mara. Papa Francisco, ele continua ainda nesta carta e finalizando, ele diz que é ingênuo acreditar que isso pode mudar o mundo. Será que é ingênuo? Falar do que mais agrada a Deus, que é a misericórdia. O que mais agrada a Deus é a misericórdia. Será que isso aí
É ingênuo pensar que vamos mudar o mundo? Sim, humanamente falando, é tolice. Mas olha, o que é loucura para Deus é mais sábio do que os homens. E aquilo que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Está lá em 1 Coríntios 1, versículo 25. Então a loucura de Deus é sabedoria. Então que a gente possa entender nessa loucura do que é essa vivência da misericórdia, que é a sabedoria de Deus para com cada um de seus filhos. Então, Mara, para concluir, você pode ser misericordioso e dispensar a justiça? Então agora é um oba-oba nossa igreja? Olha só, claro que não. Nessa bula da misericórdia, eu não sei se você já leu. Leia, você vai ficar impressionado com os ditos de Francisco, do Papa. Mas veja, o próprio Papa Francisco vai colocar assim: será que quando Nosso Senhor usa de misericórdia é porque ele é bobo, ele é tolo, ele é fraco? Não, meu irmão. Só pode conceder misericórdia quem tem altas capacidades, como é o caso de Nosso Senhor. Não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio. Jesus é tão forte, é tão onipotente, onipresente e onisciente, que ele tem a capacidade de dar a misericórdia que ele quer. Veja, o Papa Francisco não vem nos dizer que vai ser anulada a justiça. Não, a justiça e a misericórdia vão caminhar juntos. O que nós queremos enquanto igreja é atrair cada vez mais as pessoas para o retorno do coração de Deus. Eu não lhe conheço. Não sei quem você é. Pode ser que você seja um santo, mas talvez quem esteja me assistindo seja um assassino, um assaltante. Eu não sei quais são os seus crimes. O Papa Francisco vai dizer assim: no ano da misericórdia, quero convocar a todos os grupos criminosos. Talvez o seu crime seja a sua preguiça, a sua inveja, a sua grosseria, entende? Eu não sei quais são os seus vícios, os seus crimes, mas todos nós somos chamados a estar nesse juízo de Deus. E esse ano da misericórdia é o ano do arrependimento, é o ano do voltar, a olhar para as grandezas de Deus e compreender que se Deus é tudo isso e me quer, então eu também tenho que querer a Deus. É um tempo favorável, sabe por quê? Depois do ano da misericórdia, virá o ano da justiça, tá? Não pensa que é só passar na porta, não. Vamos ter que responder por todos os nossos atos. Agora, uma coisa que você tem que entender bem é que nós, enquanto humanidade, nós vamos criticar o outro e vamos julgar o outro por aquilo que nossos olhos conseguem ver, perceber. E a misericórdia de Cristo é em cima daquilo que ele prescruta, daquele que ele entende, porque ele é o Senhor que sabe tudo, compreende tudo. Então, às vezes, nós dizemos assim: isso é certo ou errado, isso é salvo, isso é perdição, isso é condenação. Não, nosso Senhor entende que mesmo errado, mesmo o pecador, se ele vem a se arrepender, ele vai receber a misericórdia de Deus. Digamos que seus pontos vão zerar e ele vai passar agora pelo ano da justiça. Compreende isso? É uma concessão que Deus quer nos dar cada vez mais. Mas Deus não é fraco, Deus é forte, é fortaleza. Tem um escrito do Papa Francisco, que é traduzido no último livro de Andrea. Ele coloca assim, que um padre misericordioso queria perdoar um pecador. E esse pecador vivia com mulheres e farras e perdição. E ele queria perdoar, mas esse pecador não sentia vontade de deixar de fazer aquilo. Então, ele gostava de fazer aquilo. E esse confessor dizia: mas você tem que se arrepender. Mas você tem que se arrepender. E esse pecador dizia: mas eu gosto de sair com essas mulheres, eu gosto de ter essa vida mundana, eu gosto de ter esta vida errada, eu me sinto bem. Aí ele colocou: verdadeiramente você se sente bem? Aí a pessoa parou, caiu um pouco em si e disse assim: eu queria muito ter o desejo de largar isso tudo, de retomar a minha vida. Eu queria muito ter uma vida diferente, não ser uma pessoa adúltera, de farras, de mulheres. Mas quando eu saio, eu gosto, mas eu queria muito. E o padre tornou a perguntar: então você sofre por isso? E o fiel pecador disse: sofro sim. Você tem vontade de largar essa vida, mas nem a vontade chega a você porque você não consegue. Ele disse: eu tenho vontade, mas eu não consigo. Aí ele disse: mas você deseja? Aí ele: sim, eu desejo. Você sofre? Eu sofro.
Então o Padre diz: os teus pecados estão perdoados. Pelo simples desejo, porque muitas vezes, meu irmão, você não tem força para sair do pecado. Mas com o simples desejo de sair, a misericórdia de Deus vai se derramando na sua história. E no dia que for possível, você vai gozar do perdão desse pecado, dessa liberdade espiritual daquilo que lhe aflige. Então vamos ter que terminar o programa. Que sejamos misericordiosos uns com os outros, começando de nós. Um cheirinho para todos. Consagra-te.